Hoje é sábado, dia 30 de janeiro de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Brincando de Deus. Esse, na verdade, é o título geral da lição número 6 do nosso trimestre, lição essa que desdobraremos durante toda essa próxima semana. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. O tema central do nosso estudo dessa semana vai ser a maneira como o Senhor Deus lida com um dos pecados mais ofensivos a Ele, que é o orgulho. O orgulho pode ser um pecado que seja visto como se fosse um pecado daqueles mais leves, pecados, entre aspas, aqueles pecadinhos brancos, que não fazem mal a ninguém. Todo mundo, afinal de contas, tem um pouquinho de orgulho dentro do coração. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o orgulho, na verdade, é um pecado que irrita profundamente a Deus, que tira Deus do sério. O mais interessante é que existem aqueles pecados que socialmente nós acabamos rotulando como sendo pecados mais asquerosos, pecados mais complicados, mais terríveis. Mas, por exemplo, quando uma mulher apanhada no flagrante ato de adultério foi trazida até Jesus, Jesus olhou para todos aqueles que estavam ali pedindo que ela fosse executada e ele simplesmente não a condenou. Quando foi questionado, ele simplesmente disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E você não vê uma palavra dita por Jesus no sentido de poder acusar aquela mulher. Isso não significa que Jesus estava endossando a atitude dela. Significa que, na perspectiva divina, o adultério, assim como o roubo, como a cobiça, são pecados que fazem parte da natureza humana. O Espírito de Deus quer nos livrar deles, claro que sim, mas eles não são piores um em relação ao outro. Nós é que estabelecemos uma escala dizendo esse pecado é pior do que aquele. Quando olhamos para a Bíblia, a gente percebe que o orgulho, sim, é um pecado que fere profundamente o coração de Deus, porque vai completamente contra a sua natureza. Quando olhamos para Deus e percebemos que o Senhor Deus, Ele veio aqui ao mundo, se fez um de nós, nasceu como uma criança humilde, numa manjedoura, viveu como um homem simples, um homem do povo, durante 33 anos no nosso meio, sem chamar atenção para aquilo que era a sua conta bancária ou para aquilo que era a sua aparência, mas ele simplesmente viveu como um homem humilde, simples. Quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o Senhor Deus é o portador de toda a glória, é aquele que recebe toda a honra diante de todos os anjos do universo, mas isso não faz com que, de alguma maneira, ele tenha uma postura arrogante, muito pelo contrário. O pecado do orgulho é um pecado que ofende profundamente a Deus porque vai totalmente contra a sua natureza. E há mais um detalhe: foi o pecado do orgulho que deu origem a todo o problema que nós temos com a rebelião no universo. Lembre-se que aquele ser que havia sido criado por Deus e honrado grandemente, o querubim cobridor chamado Lúcifer, esse indivíduo que possuía toda a honra e ao mesmo tempo tinha sido profundamente exaltado por Deus, começou a olhar para si mesmo e começou a se orgulhar, achando que ele era melhor do que os outros porque ocupava uma posição mais elevada do que os demais anjos, a ponto de achar que ele merecia, inclusive, ser adorado como se fosse o próprio Deus, apesar de não o ser. As nações que haviam, de alguma maneira, trazido problema para o povo de Deus, especificamente a Síria, a própria Babilônia, que seria a vara da disciplina de Deus para o seu povo que estava vivendo longe do seu caminho, o Senhor Deus agora, nessa segunda sessão, que começa ali no capítulo, a partir do capítulo 13 do livro de Isaías, principalmente capítulo 13 e 14, mas que vai seguir até o capítulo 33 do livro, vai mencionar, de alguma maneira, o castigo que o Senhor Deus daria a essas nações. E há um pecado que vai aparecer de forma recorrente em relação a essas nações. Uma das razões pelas quais o Senhor Deus iria visitá-los com o castigo
É exatamente pelo fato de que eles haviam se orgulhado de poder conseguir alcançar fama, poder, riqueza, conquista em relação às outras nações. E não haviam aceitado o fato de que só haviam conseguido conquistar essas coisas porque o Senhor Deus havia permitido que eles alcançassem aquelas vitórias. Porque o Senhor Deus havia dado a eles poder e autoridade para poder conseguir alcançar aquelas vitórias. E quantas vezes, numa esfera menor, é claro, nós acabamos passando pela mesma experiência, olhamos para aquilo que são as conquistas que a gente tem na vida e acabamos achando que nós alcançamos isso pela nossa força, pelo nosso poder e deixamos de dar glória ao nome de Deus. Tudo aquilo que nós temos, absolutamente tudo, todas as grandes realizações, nós só conseguimos alcançar porque o poder de Deus proveu isso para nós, porque o Senhor Deus dirigiu todas as coisas, porque Ele permitiu que assim as coisas acontecessem. Nessa semana nós vamos ver como foi que o Senhor Deus lidou com o pecado do orgulho. E vamos ver que esse foi o pecado que surgiu em primeiro lugar no universo. O pecado que maculou e abriu porta para todos os demais pecados do universo foi exatamente o orgulho. Por isso o Senhor Deus tem um verdadeiro asco desse mesmo pecado. Vamos nessa semana examinar como o Senhor Deus lidaria com as nações e ao mesmo tempo com aquele que deu origem a toda essa história de rebelião no universo, cujo pecado original que nasceu no seu coração foi o orgulho. Vamos orar pedindo a Deus para que nos livre desse mal. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra e obrigado porque nela descobrimos que o Senhor nos ama e que o Senhor tem um propósito grandioso para a nossa vida. Ajuda-nos a mantermos bem claro diante de nós que tudo que temos e somos, nós temos por causa do Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?